Depois da nossa grande digressão com Aino Lindley, vamos retomar o começo desse parágrafo. Desse parágrafo não, desse capítulo. Uma outra característica da vocação intelectual é que o trabalhador cristão, que é um consagrado, não deve ser um homem isolado. Seja qual for a sua situação, por mais abandonado ou retirado que seja materialmente, não deve cair na tentação do individualismo, imagem deformada da personalidade cristã. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser uma alma deixa-se de ser um homem, dizia Victor Hugo. O isolamento é inumano, pois trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, de suas necessidades, de suas grandezas, da solidariedade que nos une em uma vida estreitamente comum. Agora vamos para o campo novo, que a gente não tinha abordado. Um trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na história. Já que vive com Jesus Cristo, não pode separar dele nem os tempos, nem os homens. A vida real é uma vida na unidade, uma vida familiar, imensa, que tem a caridade por lei. Se o estudo almeja ser um ato vital, não uma arte pela arte ou por abstração, deve deixar-se reger por essa lei da unidade cordial. Rezamos diante do crucifixo, dizia Gratry, e devemos também trabalhar diante dele. Mas a verdadeira cruz não está isolada da terra. Por partes, né? Bom, que se tem que encontrar um mundo só, um mundo único, eu volto a falar uma citação do Fausto de Goethe, que eu amo, né? Amo de paixão, é quase uma oração para mim, na verdade é uma oração para mim, que é o seguinte, né? Não uma oração no sentido de que é um mantra, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque é o demônio falando, então fica estranho falar que é uma oração, né? É o demônio falando no Goethe, né? Então a frase dele é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande os pequenos mundos feitos, né? Então lembre o que a nossa tendência, o humano, né? E a gente poderia colocar assim, o que o diabo quer, é justamente pegar essa realidade única, extremamente complexa, e dividir em realidades isoladas de forma que sejam mundos independentes, né? De forma que não haja um sentido maior. Lembre-se, a partir do momento que você quebra a realidade em pequenos reinos independentes um dos outros, já não há mais hierarquia, né? Porque não se trata de o que é melhor, o que é pior, o que é maior e o que é menor, se trata do que é diferente, né? E lembre-se, essa história de isolar a verdade em pequenos mundinhos é exatamente o que o estruturalismo faz, né? Então você tem uma determinada cultura, essa cultura ela tem uma verdade fechada em si e não existe a possibilidade de julgar essa cultura. Por quê? Porque ela é uma verdade do sistema, né? E daí, é claro, nós podemos aplicar a ideia, e se aplica a ideia aos próprios livros. Não se trata em procurar, quando se estuda filosofia, em procurar a verdade. Que a verdade? Isso é muito ingênuo, dizem eles, né? Você tem a verdade de Sócrates, a verdade de Platão, a verdade de Descartes, a verdade de Kant, né? Bom, se nós temos esse mundo de verdades independentes uma das outras, onde está a verdade, né? Então, repare, é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande, no mundo único, serem no mundo único pequenos mundos feitos. Okay? Isso é o oposto do que um pensador responsável, do que um intelectual deve fazer. Okay? Isso é o oposto do que um intelectual de peso deve fazer. Isso não quer dizer
que eu não saiba que uma determinada sociedade tem os seus costumes, até os seus rituais, as suas religiões, que encontra um significado mais ou menos fechado para mim, porque eu não sou dessa cultura. Mas aquela cultura, afinal de contas, está no mesmo mundo em que eu estou. Então, tanto eu posso, com uma boa dose de boa vontade e estudo e dedicação, né, e abertura, eu posso sim acessar essa cultura, julgar essa cultura, ver o que é bom, ótimo, excelente, mal, horrível, ridículo nessa cultura, porque só há um mundo grande, ok? Então, isso é claro, a apoteose disso, né? Ou seja, o topo desse pensamento deturpado de cada sociedade tem sua verdade, são pessoas defendendo as tribos indígenas que fazem essa prática ridícula, estúpida de enterrar crianças vivas. Não, é a cultura deles. Cultura deles, uma ova. Né? Existe uma verdade só. Pode ser nessa cultura aqui, pode ser na cultura de um marciano, pode ser cultura lá dos... A revolta me leva a querer falar palavrão. Pode ser a cultura do A4. Né? Enterrar uma criança viva é crueldade pronto. Ok? Enterrar uma criança viva é uma estupidez e pronto. Ok? Mas não vamos ser extremistas, né? Então eu falo assim, colocar a mão. Lembra que num dos rituais de passagem dessas tribos, um menino, quando ele vai se tornar homem, ele tem que colocar a mão no vespeiro, né? Aí você fala, não, é estúpido. Bom, tá, mas vamos explorar a história, né? Bom, tem a história do ritual de passagem, tem a história o homem é aquele que tem controle sobre o seu próprio corpo, né? Isso que é o homem. O moleque não tem. O moleque vê uma coisa ali na frente dele, nem sabe que vai fazer mal, porque ele consegue pensar só 1 hora no futuro, né? Então ele vai lá e faz, depois faz mal, né? Um homem não. Então é um belo ritual de passagem, se você for pensar, né? Você coloca a mão no vespeiro, aquilo vai começar a doer, mas você vai ser homem. Você não vai tirar a tua mão. Até, sei lá, a contagem lá, não sei como é que eles fazem. Eu estou falando isso para mostrar que o fato de eu admirar a riqueza das diferentes culturas, o fato de eu admirar que, por exemplo, no Heidegger, essa palavra significa tal e tal coisa na filosofia dele, não significa que eu preciso isolar as verdades. Não significa que eu preciso igualar tudo. E tudo é uma questão de opinião e de sistema. Muito cuidado com essa história de sistema. Uma coisa é um sistema que funciona, né? A filosofia do Descartes, por exemplo, é um sistema que funciona, mas é um sistema que, afinal de contas, está num sistema maior, que é Deus, né? Que é a totalidade, que é a verdade. Né? E aí, esse sistema dele pode estar de acordo com o mundo grande, ou pode estar em dissonância com o mundo grande, para usar o que a gente estudou com Aino Lindale, né? E se estiver em dissonância, é mentira. Ponto. Ah, não, mas é verdade naquele sistema. Tá bom, mas na realidade é mentira. Okay? Então, vamos fazer o máximo para diferenciar pontos de vista de visões isoladas, né? Sempre se usa aquele exemplo, né? E é engraçado que o professor que faz isso, geralmente é um professor de filosofia ou sociologia, ele fica tudo feliz com o exemplo dele, né? Então ele pega uma maçã, por exemplo, aqui eu tenho uma maçã, ele pega uma maçã e mostra a maçã assim, né? Então a maçã ela tem esse cabinho aqui, né? Ela é mais clara, né? E ele faz você ficar do outro lado, ele mostra a maçã assim, essa maçã é mais vermelha, né? Não tem cabinho, é mais vermelha, né? E aí ele fala, viu como a verdade está nos olhos de cada um, porque, né, porque para mim, essa maçã, ela é mais clara, para você ela é vermelhinha, né? A vontade que dá de falar é o retardado. Afinal de contas, nós estamos olhando para a mesma porcaria da mesma maçã, ok? É óbvio
É óbvio que o exemplo dele prova exatamente o contrário do que ele quer provar. Não é que existe uma maçã dentro da tua cabeça e uma maçã vermelhinha dentro da minha cabeça. É que existe uma maçã só. Por isso que nós conseguimos ter pontos de vista, porque nós estamos olhando para um objeto só, ok? Nada me impede que eu escute de você a parte da maçã que eu não consigo ver, e você escute de mim a parte da maçã que você não consegue ver. Desta forma, através da comunhão do nosso conhecimento dentro da mesma realidade, olhando para a mesma maçã, através dessa comunhão nós cresceremos, né? Então, sim, o nosso grande desafio é conhecer um mundo grande. O nosso grande desafio é saber que tudo é uma coisa só, né? Bom, depois desta digressão sobre o parágrafo inteiro, próximo vídeo a gente faz o trabalho de linha por linha.